Salve, companheiros do Espaço ou Conselho. Vocês sabem aqui que há uma parte dos nossos vídeos reservada sempre à questão da briga legislativa, dos avanços do Estado contra aquilo que é masculino, né? Falamos aqui que, para bater no homem, o Estado ele é ambidestro. Tanto pode vir da direita quanto da esquerda o soco, né? Porque, no final das contas, o que importa é que há homens dentro do poder que possuem uma cultura de defesa, de entender que a mulher é o ente mais frágil social. O Estado, então, avança com garantias para manter, pelo menos, a mulher longe das zonas de perigo, enquanto os homens são sacrificados no fronte, seja na guerra, nos trabalhos insalubres, mesmo que isso signifique, inclusive, piorar a saúde de homens e meninos. Bem, eu trouxe aqui o trabalho do Visão Libertária há um tempo atrás, então saudações à área libertária aqui do Espaço Conselho, tamo junto. Então vamos reagir aqui a um vídeo da Ankatsu, né, Visão Libertária, sobre os problemas do Estado misândrico. Beleza? Eu deixo aqui a minha saudação ao trabalho dos camaradas do Visão Libertária e vamos de play. Antes, não posso deixar de pedir para que se inscreva nesse canal aqui, Projeto Conselho, falando sobre inteligência emocional masculina. Será um prazer ter você aqui curtindo já esse vídeo, valorizar esse tipo de conteúdo aqui no nosso canal. Vamos! A nova esquerda elegeu como vilão o estereótipo masculino. Somado a isso, ela impôs a visão de que o Estado é o protetor dos oprimidos. O que é o Estado, entretanto, senão uma máquina violenta governada pelos piores tipos de homens? As feministas lutam para que as mulheres sejam independentes do homem, mas as tornam dependentes do Estado. Poucas mulheres querem estar na política, não importando quantas mil cotas sejam exigidas por lei. Um número reduzido de mulheres sacrificaria o casamento e o convívio com os filhos em troca de festas badaladas com políticos ou horas e mais horas de reuniões em gabinetes. Ao combaterem a tal masculinidade tóxica, as mulheres estatistas se tornaram as secretárias dos políticos que se sentem no direito de governar outros seres humanos. Não é somente a misoginia masculina que piora o mundo. Existem consolidadas no falso moralismo da nova esquerda condutas que reforçam a misandria da mulher. Misandria, também chamada de androfobia, significa o ódio ao masculino, a repulsa contra homens e meninos. Nós vemos muito aqui, inclusive na indústria de Hollywood, né, que claro, né, todo o Ocidente importa para os seus países, essa ideia de transformar figuras masculinas em femininas, ou até mesmo em seriados, onde o homem, geralmente na família, é o idiota, enquanto a mulher é a inteligente e o homem é o sortudo que teve a sorte de casar com aquela mulher. Um dos estereótipos disso nos desenhos é os Simpsons, né? O Homer é um idiota que tem a sorte de ter uma mulher com uma Marge. E muitos outros filmes, séries, desenhos têm reforçado ao longo do tempo esse tipo de visão distorcida do homem. Ademais, se por um lado o homem tem tendências biológicas a ser polígamo, ou seja, buscar várias parceiras, a mulher tem uma tendência à hipergamia, isto é, ser extremamente seletiva na escolha do mais destacado, física, emocional e financeiramente. Por causa da hipergamia feminina, o gênero masculino vive cercado de invisibilidade social. O homem é um nada quando não se destaca, e quando ele é invisível para as mulheres, é bem possível que seja um Zé Ninguém no meio que o circunda. Além disso, a nova esquerda parte da premissa de que homens detêm privilégios e participam de um grande complô chamado patriarcado, visando a dominação do gênero. Eu comentei aqui num vídeo nosso, alguns vídeos atrás, chamado Patriarcado Refutado. Depois procurem no canal. Talvez eu coloque na descrição desse vídeo aqui em específico todos os vídeos importantes que o nosso canal aqui já trabalhou e já produziu sobre a militância não só do direito dos homens, mas também das leis que estão contra aquilo que é masculino. E nesse eu trouxe o comentário do Jordan Peterson, né, psicólogo canadense, que ele fala, inclusive, né, que a ideia do patriarcado é que aqueles que estão no poder representam todos os homens, quando na verdade é só uma minoria que está nesse topo usufruindo desse poder. Então, dizer que estamos no patriarcado, quando a maioria dos homens são aqueles que têm depressão, dos homicídios, em trabalhos insalubres e tudo mais, eu acho que é um contrassenso aí, né? Feminino. Bem, a organização desse tal patriarcado parece deveras fajuta. Afinal, homens não vivem tão melhor que mulheres como elas são levadas a crer. Por exemplo, homens são mais acometidos por doenças cardíacas, sendo que é consabido que boa parte desse tipo de patologia guarda relação com o estresse. Será que homens não sofrem com o estresse da invisibilidade de ter que adquirir valor social produtivo para sequer ser notado? E ainda por cima, de ter que remover a má fama de que é um abusador em potencial, sem mencionar que mulheres também ocupam cargos no serviço público da máquina do Deep State, o Estado profundo, o qual sempre caminha no sentido de mais totalitarismo. Como colocar a culpa do totalitarismo apenas em homens? E não tem a Ucrânia Pio? Quero dizer, na época da guerra, né, que ainda está rolando, homens proibidos de saírem do país e armas sendo distribuídas, né?
jovens de 18 ou 16 anos até 50 e poucos anos estavam proibidos de sair da Ucrânia porque eram obrigados a lutar pelo seu país. Bom, mulheres e crianças, não preciso nem dizer, estavam liberadas desse fardo da guerra. Não são as mulheres hoje quem mais apoiam partidos totalitários de esquerda? Veja como são raras as mulheres libertárias, mas como são abundantes as esquerdistas. Tem um mapa muito interessante dos Estados Unidos, né? Dizendo que entre republicanos e democratas, as mulheres solteiras e jovens votavam mais nos democratas, que são os liberals lá, os esquerdistas, enquanto as mulheres casadas tendiam a votar nos republicanos, nos conservadores. Dando a entender que as mulheres solteiras, as mulheres novas, as mulheres, enfim, tinham mais tendência a votar em partidos de esquerda, que eram mais assistencialistas, tinham políticas de tendências mais assistencialistas. Isso é estatística, não estou dizendo aqui colocando juízo de valor, mas eu acho que o vídeo do Ancapsu já está dando a letra e eu só estou aqui ilustrando. Em seu livro The Myth of Male Power, que em tradução livre é O Mito do Poder Masculino, o escritor Warren Farrell apresenta argumentos de como o homem é mais descartável na sociedade do que as mulheres. O autor trata os heróis de guerra pelo que eles realmente são, escravos de guerra. São os homens jovens quem são escravizados na guerra. São os veteranos quem sofrem com estresse pós-traumático. Segundo Farrell, os homens são o sexo suicida da sociedade. A Organização Pan-Americana de Saúde aponta que mais homens morrem devido ao suicídio do que mulheres, sendo 12,6 por 100 mil homens. Sabe o que é curioso? Esse Warren Farrell lá fora, ele foi vítima de shaming e protestos, inclusive violentos, de feministas, né, na porta das faculdades em que ele ia palestrar, falando e alertando sobre o jeito dos homens, com livros como esse. Porque a ideia era de que associar o movimento de direito dos homens com o quê? White supremacy. Olha o link, sendo que o agravante da violência, dos divórcios e do assistencialismo público destruindo a provisão e, portanto, as famílias, é mais profunda na comunidade negra norte-americana. Eu fiz um vídeo só sobre isso, se tornou uma live, um estudo sobre a comunidade negra americana e por que lá fora a maioria dos Red Pills são negros. Será que é coincidência? Comparação com 5,4 por cada 100 mil mulheres. As taxas de suicídio entre homens são geralmente mais altas em países de alta renda, 16,5 por 100 mil homens. Se homens detêm o poder e o privilégio social, indaga Farrell, por que cometem mais suicídios? Farrell explica que homens viúvos de uma esposa têm 10 vezes mais chances de se matarem do que viúvas que perderam o marido. Homens desempregados se suicidam mais do que homens empregados. Porém, para mulheres que se suicidam, não faz diferença estatística se estavam ou não desempregadas. Durante a Grande Depressão, os homens tinham 650 vezes mais chance de dar fim à própria vida do que mulheres. O homem é aquilo que ele produz e aquilo que ele faz. Sempre dizemos aqui. A sociedade não dá valor pelo homem por aquilo que ele é, e sim por aquilo que ele representa. Então no Crash de 29 houve uma onda de suicídios justamente porque os homens perdiam seus bens e já não tinham mais valor social, se enxergavam como aquele que não tem valor. Enquanto a mulher tem toda a indústria da farmácia, farmacêutica, dos cosméticos e da moda para levantar sua autoestima e lembrar ela de que ela tem valor por aquilo que ela é. Vide movimentos como body positive e tudo mais. Mesmo a mulher que objetivamente está com risco de vida porque tem sobrepeso, agora ela pode sentir a vontade com a autoestima recuperada porque agora tem movimento social para lembrar de que ela é bonita mesmo acima do peso ou muito longe de algum tipo de padrão ou ideal. Hoje representam a maior evasão escolar. Existem mais mulheres se formando do que homens. A maioria nas populações de rua é composta pelo sexo masculino. As profissões mais excruciantes e arriscadas são exercidas por homens. Existe uma remuneração por esse risco e talvez por esse motivo, um técnico em manutenção de fios elétricos receba um salário melhor do que sua colega mulher secretária no escritório administrativo, na sala com ar-condicionado da empresa de energia elétrica. As mortes e acidentes de trabalhos mais brutais ocorrem mais entre homens do que mulheres. Por essas e outras, os homens têm menor expectativa de vida. E sobre esse lance da evasão escolar, eu fiz um vídeo aqui no meu canal chamado Guerra contra os Meninos. Eu vou deixar também nos comentários, né? É um mini doc falando de que o sistema escolar atual enxerga meninos como garotas com defeito, sendo o comportamento idealizado o da menina e o do menino vai ficando de escanteio, ele não consegue se adequar a um sistema escolar que não compreende a natureza dele. Vou deixar nos comentários para vocês verem e conferirem por lá. Inclusive lá tem dicas de livros para garotos, para você que é pai, companheiro, tem filho ou um sobrinho, lá tem livros excelentes para iniciar meninos
já que já disse o ditado, né? Se quando meninos não aprendem, quando homens não saberão. Então, que patriarcado é esse que deixa mais mulheres estudarem, mais homens morrerem em guerras e carvoarias e mais mendigos viverem em cracolândias? Entretanto, onde quer que um homem vá, ele é julgado pelo status quo feminista de que possui privilégios. Existe uma frieza em relação aos problemas emocionais do homem. Em contraste, em qualquer ambiente de trabalho, é fácil ver como os homens são mais empáticos com as mulheres. Homens não têm poder real de escolha se uma mulher decide abortar o filho em comum. É como ele ter que engolir à força o que para ele muitas vezes pode ser visto como um assassinato. Ai dele ser contra o aborto. Não é mesmo, feminista? Nesse caso, ele é machista. A mulher pode interromper a gravidez, mas caso não o faça, o homem deve pagar pensão alimentícia ou será preso. É impressionante como todo comportamento ruim é sempre designado como machista, mesmo se tal comportamento for feito por mulheres. A mulher é ciumenta? Ah, é por causa da cultura machista. A mulher é agressiva? Ah, ela está sendo influenciada pela masculinidade tóxica. E os homens foram igualmente doutrinados pela esquerda. Eles adotam o discurso de que são as mulheres que humanizam o ambiente. Afinal, o homem não deve ser humano, ou, na melhor das hipóteses, deve ser um sub-humano. A masculinidade está sendo desumanizada. No longo prazo, os meninos terão crise existencial quanto ao seu valor na sociedade. O socialismo igualitarista veio com força para as mulheres, pois há muito mais recursos públicos e leis para elas do que para os homens. Não existem programas de proteção de homens e meninos vítimas de violência doméstica e de abuso sexual. Considerando o axioma de que o ser humano se move por incentivos e sabendo que a lesão provocada por uma mulher não é juridicamente relevante para o Estado, os homens simplesmente deixam de registrar ocorrências policiais na vasta maioria das vezes em que são agredidos. Pois é, né? Que patriarcado é esse que quando um homem reclama que está sofrendo violência psicológica ou física de mulher, os homens do próprio sistema fazem chacota com esse cara, dizendo, ah, cara, é só mulher, como assim, né? Ou seja, o homem que deveria ser beneficiado pela tese do patriarcado, na verdade, está completamente desassistido. E sobre as leis que beneficiam, né, a mulher em detrimento do homem, privilégios como pensões, né, receber pensões não só em relação a filho ou guarda, eu falo assim, pensão por ser mulher. Né? Haviam leis que já caducaram no passado bem recente, de uma geração atrás, de filhas de militares, né, e de funcionários públicos, que, por ser mulher, enquanto ela permanecesse solteira, ela recebia benefícios do Estado. O que muitas faziam então? Por que eu vou me casar se eu posso ficar recebendo uma quantia de milhares de reais do Estado? Eu posso morar junto, casar oficiosamente e não oficialmente, vou estar morando com o mesmo cara, vou ter filho, mas como no papel não sou casado, eu continuo recebendo benefício do Estado, mesmo trabalhando e já com um marido, que só não é marido de real, porque não está assinado no papel, quer dizer. E era um governo militar na época, hein? Imagine se fosse um governo progressista de hoje. Mas eu fiz um vídeo especial aqui no nosso canal só falando das mancadas do atual governo que, para botar-se como não sexista, né, como não machista, está sacrificando homens no altar da política como moeda de troca. Olha como eu não sou machista, eu tenho aqui até uma lei que beneficia a mulher nisso, nisso, daquilo. Bom, a violência psicológica, bom, a PL da violência psicológica que virou lei, que o diga, né? Bom, senhores, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado, né? O vídeo continua, tá? Eu vou deixar na descrição também o vídeo. Esse comentário fixado vai ficar meio grande, mas eu vou colocar aqui o vídeo do Visão Libertária. Muito bom vídeo, necessário demais, né? Parece que a ideia da briga do direito dos homens está avançando. E agora vendo outros canais também, com alguma audiência, trocando essa ideia publicamente, fora mesmo da comunidade masculina, críticos do Estado, né? Não tendo aí políticos de estimação quando se trata da vida de homens. Pode ser eu, você, nossos sobrinhos, nossos filhos, enfim, né? Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.